E dá aula de Gil e capoeira. Se vocês não quiseram seguir assim, outras artes orientais, assim, judô, karatê. A gente fazia muito judô, né? Eu faço mais ou menos, não sei. eu faço judô assim, muito gosto de judô. Eu faço mais por saúde, assim, também. Eu gosto também, mas... também. Mas nosso pai sempre teve uma coisa que ajuda a gente se manter em tudo isso que a gente faz. É que nosso pai tem a seguinte filosofia, né? Começou, termina, e uma coisa não exclui a outra. Muito bom, hein? Sabe o pensamento, hein? Verdade. Mas termina. Vai começar a faculdade de medicina, vai terminar. Não vai chegar no meio do curso e mudar. Alô, muito boa tarde a nossos ouvintes aqui da Rádio Jornal Destaque. Estamos iniciando o nosso programa Esporte, a Luta da Vida, com dois grandes campeões aqui de sumô, o Yuki e Samu. Isso. Falei correto? Isso. Falou correto. Ambos da família Sato. Isso mesmo. Então a informação veio correta. Ei. Estamos com esses jovens aqui, vou chamar de jovens, né? Porque eu tenho 37 anos, um tem 17, outro tem 18, então são muito jovens mesmo. E com uma carreira brilhante aí do sumô, porque é um esporte ainda que é pouco divulgado aqui no Rio Grande do Sul, né? E a gente vê que vocês, pelo que vocês me passaram, conquistaram vários títulos aí importantes para o município, para o estado e com certeza para o Brasil, né? Sim. Acho que a maior conquista da gente foi basicamente ir para o Mundial, né, em 2015, onde a gente conseguiu o segundo lugar por equipe, né? Sendo que a gente perdeu, a única equipe que a gente perdeu foi pro Japão mesmo, a equipe japonesa. Que daí é, né, time da casa. Sim. O resultado foi algo até inesperado, porque, na verdade, quando a gente foi pro Mundial, só tem duas categorias, a juvenil e o adulto, né? Que, na verdade, nós tínhamos 15 e 16 anos na época, então, na verdade, nem éramos juvenis ainda. Então, a gente estava indo para fazer um teste, né? E no final a gente, na seletiva, conseguiu se classificar. E no final a gente realmente confirmou a nossa presença lá no Mundial e foi um pouco até... ficamos surpresos, né? Porque tirar segundo lugar num momento de experiência assim, foi algo inacreditável, né, pra nós. Basicamente uma brincadeira, saiu um título tão grande assim, a gente não esperava nada, assim. E uma coisa que eu achei muito bacana, muito legal, assim, dentro do esporte, do sumô, é que vocês são irmãos e praticam juntos e começaram com 13 e 4 anos. Não sei quem quer falar primeiro aí, fique à vontade. Olha, 13 e 4 anos, no caso, a gente começou muito cedo, né, então, como é que pode dizer, a gente ralou muito pra chegar onde a gente tava, né, a gente sempre fez e nunca desistiu porque, pelo incentivo do pai, né, e Sim. outro porque a gente nunca quis parar de fazer, porque foi uma coisa que a gente gostava muito, né? A gente nunca deixou de ir nos lugares. Já estava no DNA. Já estava no DNA, exatamente. Tanto que nosso pai, pelo menos lá em casa, a gente trabalha o sumô como se fosse tradição de família, né? A gente tem que ir passando de geração em geração. Nosso pai fazia e nosso avô também. Mas foi uma coisa que realmente foi muito boa pra gente. A gente, apesar de ter aqueles momentos assim, quando estava mais irritado, pensava em se largar, mas a gente nunca realmente largou mesmo. Sempre teve um amor pelo sumô mesmo. Sempre acreditaram. Sim. E me diz uma coisa, são só vocês dois de irmãos ou tem mais alguém? A gente tem uma irmã mais velha. É? A gente tem uma irmã, claro, ela praticava sumô, mas Sim. a gente tem uma irmã mais velha e tinha um primo que fazia sumô também. Também. Mas daí ele parou porque ele quis seguir o rumo de estudo. Claro. Estudou, né? Deu prioridade aos estudos. Sim. Bom, o nosso programa, a gente faz um bate-papo com os convidados, eles falam um pouquinho, mas ali pela metade do programa a gente tem algumas perguntas, né? Porque geralmente quando a gente anuncia o programa, as pessoas mandam perguntas, né? Então aqui a gente tem 9 perguntas para vocês hoje, né? Sim. Claro que eu selecionei algumas perguntas, né? Nem todas.
Então eu vou fazer uma breve aqui, vocês me mandaram uma breve relação do currículo de vocês. Se estiver errado, vocês me corrijam. 2011, campeões brasileiros por equipe. Pode explicar? Explica aí para o pessoal entender um pouquinho. Até para mim entender. No sumo, o amador aqui que nós fazemos no Brasil, ele é composto por duas categorias assim, na hora de luta, né? O equipe e o individual. E a equipe é composta de 5 lutadores que tem, no caso, bota as ordens que quiser, né? Tem, cada posição tem seu nome. Não vou entrar em detalhes porque eu não lembro também. Né? Sim, sim. E no caso, em 2011, a gente tinha uma equipe forte, foi o ano que eu acho que a gente estava mais preparado para ganhar, assim. E a gente foi em São Paulo, ali no Bom Retiro, ali, conseguimos ganhar ali o primeiro título que a gente conseguiu em equipe, né? Sim. Pô, que bacana. E ele também, o Isamo, conseguiu o 3º lugar também no individual. Sim, foi meu primeiro título no individual brasileiro, né? Sim. Nos anos anteriores a gente tinha ido, mas não tinha competido. Foram mais para pegar experiência. Acompanhar o pai A gente também. era muito novo Sim, também. sim. E me diz uma coisa, o campeonato brasileiro, ele é organizado, uma pergunta assim, talvez até venha depois, mas que eu me perguntei também. Existe uma federação, por exemplo, gaúcha, rio-grandense, e uma confederação brasileira? Como é que é esse estatuto? Assim? Olha, tem a Confederação Gaúcha, que aí a gente organiza aqui todas as situações de transporte, como nós vamos falar. Sim, toda a logística. E tem a Confederação Brasileira, que aí ela é mais forte, né? Ela tem, lá em São Paulo, tem um campeonato Uma mais... sede? tem mais campeonatos lá, Sim, né? sim. Pela questão que, vamos supor assim, tem as equipes no Campeonato Brasileiro, né? Aí as equipes são em torno de 8 equipes. E aí tem nós, Rio Grande do Sul, tem o Paraná, Rio de Janeiro. Tem o Rio de Janeiro agora, que entrou há pouco tempo, e o Pará. Então 4 são de fora e o resto é tudo de São Paulo. Então praticamente a base da seleção brasileira é paulista, né, é isso? Paulista, Sim. normalmente sim. Já teve épocas que o sumo rio-grandense foi muito forte, né? Mas é que foi diminuindo os atletas, o número de atletas, e aí no final a gente, também pela falta de incentivo, a gente não conseguia levar todos, né? Claro, patrocínio, a gente sabe que é uma coisa Sim, muito difícil no nosso país a gente conseguir patrocínio para os atletas, né? Sim. Então acho que deve ser a dificuldade de vocês também. Sim, há uns anos atrás, há um bom tempo atrás, a gente tinha um patrocínio de um japonês mesmo que gostava do sumo brasileiro. E ele dava o dinheiro pra gente conseguir viajar para os mundiais, conseguir fazer fazer campeonatos melhores, conseguir uma estrutura melhor pra gente. Mas depois que ele morreu, foi uma pena, que daí a gente parou de ganhar dinheiro e acabou que a gente perdeu esse patrocínio, que era o maior que a gente tinha, e meio que tudo virou mais, dos próprios atletas. E a família não quis dar continuidade dele. A família, não, a gente não tem notícias disso. Que pena, né? Sim. E a logística, digamos assim, vamos falar mais da parte logística. Vocês classificam para o Mundial, tá? E para vocês irem, a Confederação Brasileira, ela dá um apoio como passagens, como estadia, alimentação lá no Mundial, alguma coisa, ou é tudo tirado do bolso de vocês? Olha, a Confederação Brasileira, ela não, a princípio, ela fala com a Confederação Mundial, né? E aí ela paga a Confederação Mundial daí paga os algumas dias estadias do campeonato, né? Sim. Que nem assim, é que daí a passagem assim, para ir a gente paga, mas os dias do campeonato eles que dão valor, né? Eles que pagam daí para ir. Mas assim, normalmente quando a gente vai pro Mundial a gente tira um tempo para ficar de concentração, né? Sim, claro. E daí a gente fica um tempo lá, daí a gente tira do próprio bolso, né? Que é aí que saiu mais caro. Né? É o que antecede o campeonato, então vocês chegam alguns dias antes, é isso? Para ficar em concentração lá. Sim. Agora tem alguns, que nem assim, quando eu fui tinha Portugal, né? Tem o português, a Federação Mundial ia pagar literalmente o dia que ele ia ficar. Só que ele ficou exatamente 13 dias, então teve que acontecer, ele pagar uma passagem cara para ir do Japão, ficar 13 dias e voltar, entendeu? Nossa, Então, caramba. e ele teve que ir sozinho, né? Porque Sim. ele é o único que tinha condições. Né? Sim. E ele teve que representar Portugal sozinho, né? Isso foi uma pena, né? Sim, foi ele e o técnico dele. Foi ele e o técnico. E quanto tempo dura o Mundial? Quantos dias é de competição? A Em princípio, 2 dias, em dias. média.
Eu não lembro de ter durado mais ou ter durado menos, mas em 2 dias a gente realiza praticamente tudo, equipe num dia, individual no outro. Até pouco tempo atrás teve na Polônia o World Games, né? Daí teve a equipe brasileira que a gente conseguiu uma prata no feminino, no peso leve, em segundo lugar ali. Que, na verdade, Interessante, hein? né, e só que a gente estava atrás de atleta, né? Correndo atrás, porque Sim. pô, é muito caro, né? E aí a gente teve vendo pessoas para realmente ver se tinha condições de ir, né? Claro. E aí conseguimos lutar. E na prática do esporte, é muito caro hoje para se praticar sumô, porque tem que comprar equipamentos, tem que comprar Olha, roupa, as aulas. Qual é o valor hoje? É um custo alto para se praticar sumô? Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? É assim, a princípio, acho que em todos os lugares ali, ninguém cobra pra fazer sumô. Sumô é algo que depende da tua vontade mais, sabe? Sim, eu acho que o único custo que vai ter mesmo é transporte para ir pro local de treino. Isso porque nós vendemos camisa, né? Nós vendemos camisa, copa, essas coisas pra arrecadar dinheiro pra gente conseguir alugar o ônibus. Pra gente, a única coisa que se tu quer começar a fazer sumô é botar na cabeça que a única coisa que tu vai pagar vai ser o dia a viagem. E daí a gente tenta arrecadar o máximo de dinheiro com as vendas dos nossos materiais para tentar amenizar o máximo possível o custo de que cada um vai sair. Né? Isso, Porque a interessante. gente sempre aluga um ônibus por ano para ir para São Paulo. Né? Sim. E o ônibus ali a gente tira quase totalmente a nossa despesa das vendas dos materiais. Né? Muito interessante. E a roupa? A gente, olha, é que assim, que nem eu falei para o time, o Rio Grande do Sul foi muito forte no sumô, né? E como teve muitos atletas que pararam, eles mesmos vieram para nós e deram as doações da nossa roupa, né? O famoso fraldão que vocês chamam. Aham. Que tem o nome vou falar o nome agora, né? É Mauashi, né? Mauashi. É o que a gente usa em volta da cintura, que todos conhecem sabe o nome do fraldão, né? Sim. O nome de... Né? Mas hoje, por exemplo, se uma pessoa quisesse praticar sumô e tivesse que adquirir esse utensílio aí para a prática do esporte, quanto ele gastaria hoje, em média? Olha, eu não sei fazer assim de cabeça o cálculo, mas eu comprei o meu Mauashi, né, do Japão. E ele custou em torno de 10 mil ienes, assim, mais ou menos. Né? Isso deve dar uns $80. Só que Cara, tu compra por metro lá, né? aham. E a gente comprou 6 metros cada um, daí 10 mil cada um, Ele daí... custaria mais caro que um 80. kimono, então, hoje. Mas sim. Mas aí a gente normalmente improvisa, né? Dá para adaptar? Dá pra adaptar, né? Sim, Então tanto que pode teve- se tornar mais fácil. Tanto que em Pode, 2015 nós teve uma conferência só para falar do Mauashi mesmo, por ser uma coisa mais, até que exótica, né, de ver. Eles deram a ideia de fazer, por exemplo, com materiais como lona, ou até mesmo, só que O material aquele feito das mangueiras de bombeiros, sabe? Sim, é bem resistente, É né? muito resistente, é mais ou menos aquele. é parecido. Mas se a gente for ver os originais mesmo, os lá do Japão, os profissionais são feitos de seda, bem trançada, só que também o custo aumentaria um pouco. Bem alto. É. Então, hoje, por exemplo, se vocês fossem montar uma oficina, quisessem dar uma aula aqui em Esteio, até para que as pessoas conhecessem o que é o sumô, de repente no ginásio municipal, eu não sei se precisa fazer uma área para se praticar, vocês me falaram que tem que ter areia, né? Tem que ter, que sumô, o costume do sumotori, que é o nome do lutador de sumô, ele é arrastar os pés, né? Uhum. Sempre arrastando os pés no chão para não fazer... Para dar firmeza. né? Tanto que aquela base é aquela base abaixada, né? Que o cara fica. Sim. Tipo a base de cavaleiro do E- karatê, taekwondo, etc. E aí tem um problema, né? O tatame, como é algo que tem muita fricção, né, ali, aí na hora que tu tentar arrastar o pé, talvez torceria teu tornozelo, né? Então, né, fica meio Seria ruim. arriscado. Por isso que ele é feito normalmente de barro vermelho. No Japão é feito de barro vulcânico, né? Uhum. Que é algo mais elevado. Mas aí nosso ele é feito de barro vermelho e areia para amenizar ali até a própria queda, né? Porque no sumô Claro. tem muita queda. E também não evitar muito machucado, né? Sim, evitar lesões, né? Sim, tanto que a gente, pra deixar ele mais seguro ainda, nós molhamos ele toda vez que a gente vai treinar, pra deixar ele realmente mais macio também. E também deixar ele mais confortável de derrapar o pé. Sim, e ele é um ângulo redondo, né? Ele é totalmente ele é circular, né? Uhum. Agora, eu não sei assim dizer exatamente as áreas, né? Sim.
Assim, mas ele é um círculo, assim, e o objetivo simples é tirar fora do círculo e não vai. Então o objetivo é tu empurrar o teu É. adversário para fora do círculo. Ou fazer ele encostar qualquer outra parte do corpo que não seja só do pé no chão. Ah. E tem tempo? Tem um tempo cronometrado É ou é que- até o atleta Assim, nós realmente vencer a luta? Nós no amador, a gente tem o tempo assim, né? Quando a luta demora muito tempo. 3 minutos? Não muito tempo, mas quando ela tá muito travada, né? A gente, quando passa 3 minutos, a gente manda parar, dá um tempinho pra 1 minuto de descansar descanso. e manda lutar de novo, né? Ah. Mas assim, a luta sumô, que não é que nem UFC que dura round, né? É de segundos, assim. É rápido. Acho que as lutas em média tem em torno de 10, 15 segundos. Tá brincando. E Caramba, é rápido um esporte, mesmo. E é um esporte assim que é explosão muscular forçada assim, Total, ao nível né? máximo, né? Não é assim, é que nem explosão muscular de tu manter, assim, literalmente é uma explosão muscular pra tu. Tem aqueles segundos ali pra te Sim. definir a luta. Tanto que no profissional mesmo, geralmente os lutadores lutam apenas uma luta por dia. Por causa dessa explosão. Desgastante. Sim. Caramba. Então aqui 2011, né, como a gente comentou há pouco, foram campeões brasileiros por equipe, e 2012 categoria individual. O que seria a categoria individual? A categoria individual normalmente é a categoria mais cansativa, né? Porque pelo menos a média assim, de lutadores era uns 30, assim, normalmente por categoria, né? Daí, Nossa, mas é bastante. Sim. O que seria o Bastante. individual? Normalmente eles, dependendo do número de pessoas, eles separam em várias chaves. E normalmente o que eles fazem? O campeão fica numa chave e o vice fica no outro, né? Pra não Equilibrar a luta. equilibrar. E aí em 2012 foi um ano até surpresa, assim, que foi um dos anos que eu mais treinei, porque eu botei assim como o nosso pai é o técnico, né? Eu falei, né? Eu quero ganhar, né? Colocou uma meta. Eu botei, esse ano eu quero conseguir alguma coisa. E aí eu treinei todos os fins de semana, né? Que era a época que tinha disponível. E aí nós conseguimos, né? Em 2012 eu fui campeão pela categoria individual e ele foi em segundo. Fiquei em segunda. A gente, A gente se encontrou na final. foi Pá. aquele ano que a gente conseguiu. Foi o ano que a gente. Caramba, dos imagina uma final, dois irmãos lutando entre si. As pessoas até devem dizer, parece que combinado. Mas foi assim, foi um ano. Foi o ano assim que começou, né? A gente Sim. começou a ver realmente que. Aí foi o ano que deu assim, o empenho, né, que nós temos, né, hoje. Que daí foi o ano que a gente começou a gostar mais e mais e mais. E aí a gente começou a convidar nossos amigos pra fazer, começamos a convidar todo mundo, né? Foi um ano bom, né? Bem interessante. Sim, até mais ou menos a gente conseguiu trazer mais lutadores nessa época. Só que também por causa de algumas questões externas, a gente acabou que perdeu esses mesmos atletas e, bem, a situação hoje está um pouco mais precária, mas ainda temos bastante atletas, tanto que temos atletas de Porto Alegre, São Leopoldo, Gravataí, Itati, Nova Petrópolis e aqui de Esteio que é a gente, né? Caramba, vocês moram em Esteio? Sim. Gostei. Ah. Então, na realidade, em 2011, 2012 e lá em 2013, campeão na categoria Mirim e segundo em equipe. Então, o que dá para perceber aqui que todos os anos vocês ganharam algum título. Não, em todos os anos a partir de 2012, que foi a época que, na verdade, a gente tem atletas assim fortes agora, né? Como é que eu vou dizer? A gente vai subindo de idade e a força também vai Aumentando, né? aumentando. E aí foi assim, né? Você foi sempre, assim, o time sempre foi composto por mim e meu irmão. Sempre. Todas as vezes que fomos, sempre foi eu e meu irmão. Porque, na verdade, a equipe sempre teve, assim, os atletas sempre foram trocando, né? Tipo, esse ano esse aqui tá melhor, esse ano aquele lá, esse ano a gente vai botar aquele ali, esse ano ele vai conseguir. Sim, vocês se mantiveram. A gente Sim, sempre. Eu acho que graças ao nosso pai ser o técnico É. da equipe. É que naturalmente, né, quando o pai é o técnico, a tendência é que tenha uma afinidade maior entre o atleta. Porque lá, eu acredito, né, eu também sou técnico de boxe, né, e eu acredito que lá dentro não sei como é que você chama o ambiente onde vocês lutam? A gente chama de Dohyo, né? Do Rio. Então lá dentro eu creio que o pai de vocês deve ter uma relação de treinador e atleta. Sim. Né? Até porque a gente tem que ser frio naquele momento, né? Porque está disputando um título, disputando, né, um campeonato. Sim.
Em casa a gente também tem apesar de ter a relação pai e filho ainda, a gente tem a relação treinador-atleta ainda. E daí ele sempre cobrava da gente pra, tipo, ó, cuida isso, cuida aquilo, cuida isso, cuida aquilo. E a gente acabou meio que não gostando disso, mas ao mesmo tempo fazendo, sabe? Tipo, Sabia que era bom. realmente. E a gente continuou nisso, e a gente conseguiu se manter até hoje, né? E outra que, assim, agora, assim, a gente nunca fez só sumô, né? Até porque a gente faz sumô uma vez por semana, né? Nós tocamos sumô uma vez por semana. Mas, assim, todo esporte que tu faz já é de grande ajuda. É um acréscimo. Com certeza, esporte. principalmente no condicionamento físico, né? Que nem a gente, nós fizemos judô, nós fizemos taekwondo, nós fizemos Capoeira. nós fizemos Caramba. vários outros esportes, assim, que na verdade cada uma, tu via, assim, coisas semelhantes que ajudavam um pouquinho. Isso em artes marciais, né? Cada uma arte marcial agregava alguma coisa pro sumô. Sim, pra vocês. o judô ajudou bastante na base e nos golpes em si. O taekwondo, pra mim, pelo menos ajudou bastante na questão da agilidade, né? Que eu sou, pelo menos dizem pra mim que pelo menos eu não sei direito, eu não me acho mais um dos lutadores mais rápidos aqui, né? Só que, vamos ver, acho que da capoeira a gente não pegou muita coisa, por ser uma arte mais movimentada. Talvez um pouco de mais- agilidade, de sempre- repente, é. quem sabe? Condicionamento É. condicionamento é que são esportes diferentes, né? Claro, Nosso músculo, sim, Com nosso- certeza. Reforço muscular vocês fazem? É que eu tive que fazer esse ano, né, pela questão que eu estiquei, estilhacei o ligamento ombro esquerdo, né? Tive que fazer daí esse ano inteiro, né? Um reforço Sim. muscular. Mas a academia a gente só fazia a academia de artes marciais mesmo, porque nosso pai tem um pensamento que assim, o jovem não pode fazer academia, tipo, pelo menos pegar peso pesado até uns 8 anos por causa do crescimento, né? Da Claro, fase de sim, crescimento. com certeza. Então o máximo que a gente poderia. O máximo que a gente fez foi exercícios, no caso, sem auxílio de peso. Sem peso, um funcional sem peso. Exatamente, só ajuda só o corpo Uhum. mesmo. Utilizando o peso do corpo. Flexão abdominal, polichinelo, essas coisas mais básicas. Mas que nem assim, tu nota muita diferença, né, de alguns pro outro, né? Porque tem pessoas assim que não praticam esporte nenhum, né? E aí tu sente assim, que a pessoa não tem condicionamento, não tem reflexo. Sim, são mais sedentários, São né? mais sedentários, né? Que nem quando eu estudava na escola, era muito engraçado ver as pessoas correndo, porque eu sempre fui gordinho assim, né? Só que eu sempre tive o condicionamento, né? E aí tu via assim pessoas correndo, assim, morrendo, e aí eu e mais um. E tu sobrando gás. Eu sobrando gás ali, e o pessoal ali, muito engraçado. Então, 2014, campeão individual e terceiro lugar. Foi o ano que eu perdi foi o ano que eu perdi na semifinal para um garoto de São Paulo, da região sudoeste. Que sempre foi basicamente o Sudoeste é o time de São Paulo que a gente tem uma rivalidade assim de anos. É que na verdade, que nem explicando antes ali, tem times no sumô, né? Claro. Nós somos Rio Grande do Sul. Aí tem o São Paulo, tem 4, né? Sudoeste, São Nor- Paulo, né? Uhum. São Paulo, o Sumo Norte E Nova Central. Nova Central. Claro, tem o ABC e tem o Santa Amaro, né? Só que esses são mais Não, são equipes também que praticaram já que antigamente também era que nem nós. Nós também temos o desfalque de hoje em dia, então Sim. São Paulo também tem que E ter. aquela região mais norte, nordeste, tem atletas Olha, ou não? no Pará, assim, a gente, o mais longe que a gente ficava sabendo que tinha atletas era Pará. Mas assim, mais pra cima, realmente eu não me lembro assim de ter. Não teria competidores Não. nessas regiões. a gente talvez tenha, mas a gente não tem contato, né? A gente Sim. nunca viu eles em campeonatos também. Então provavelmente tenham, se tiver mais isolado, né? Não devem participar de competições como vocês. Que não é que fica muito caro, né, o custo, né? Não é qualquer equipe que possa vir, né? Que nem o Paraná, ele tinha muito patrocínio mesmo, assim. Só que tinha uma equipe assim que tinha que vir 2 ônibus para buscar porque era muita gente. 2 ou 3, dependendo do ano. Eu até meu primeiro brasileiro tinha, porque tem um estádio sumo lá em São Paulo, né? Uhum. E eles, assim, preenchiam uma arquibancada, assim, sozinho. Só que aí agora esse ano teve um atleta do Paraná.
Mas esse atleta do Paraná é bom? um atleta bem forte, tanto que ele foi campeão na categoria aberta, que no caso é qualquer categoria, qualquer peso, e na categoria pesado, que vai de 115 quilos para cima. Ele conseguiu campeão nas duas. Caramba, então. O cara é bom mesmo. O cara é bom, é como eu digo, né? O cara quer alguma coisa, tem que botar na cabeça e ir, né? Se dedicar, treinar, Tanto tem que abrir mão de algumas coisas, né? Sim, Também. tanto que agora ele estava treinando para se profissionalizar, para fazer o sumo profissional mesmo, lá no Japão. Ele tá vendo as academias, coisa e tal, e a gente espera que ele consiga, né? Ele realmente é um cara que merece mesmo, Não. um cara que muito, muito legal, assim, um cara muito gente fina, super humilde, um cara Sim. muito legal. E os praticantes assim de sumô dentro do Brasil, no Rio Grande do Sul, são atletas mais orientais ou não? Olha, Eu acho que do Rio Grande do Sul acho que tem mais alemão. não, é que tem, que nem assim, antigamente sim, tinha mais japoneses, tá? Mas hoje em dia em São Paulo também tem bastante japonês. Mas também hoje em dia já está muito misturado, né? Já tem todos os tipos, tem muita alemã, brasileiro, tem todos os tipos de pessoas. É que em São Paulo tem uma questão muito forte da comunidade japonesa lá, né? Sim. Então acho que isso também acrescenta um pouco para ter mais atletas, né? Sim, outra coisa que eles fazem também, que a gente estava pensando em fazer aqui também é políticas para ajudar o sumô. E, por exemplo, o Mais Educação. Tem uma atleta lá no São Paulo, Que foi a segundo lugar que foi a segundo lugar no Mundial esse ano, né, no World Games, né? Uma- Ela junto do Mais, tipo Mais Educação de lá, ela implementou o sumô e todo ano ela sempre traz novos atletas mirins para participar. E os que gostam acabam ficando e isso ajuda bastante. A gente quer tentar implementar isso aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente primeiro tem que ver toda a questão como é que é? Tem que ver os preparativos, né? Na realidade, teria que, pelo meu ver, teria que escrever um projeto, né, criar um projeto, escrever um projeto e de repente apresentar em alguma prefeitura, Sim. em alguma secretaria ou até mesmo conseguir um patrocínio de alguma empresa para comprar os materiais, né? Porque eu acho que seria interessante também, daqui a pouco, vocês fazerem essa oficina, vamos colocar aqui em Esteio, de repente, achar um local próprio que pudesse fazer esse espaço para vocês treinarem o sumô e tentar conseguir com a empresa para comprar o material para fazer, né, a roupa, né? E daqui a pouco vocês começarem com aulas gratuitas, de repente para chamar, para ver o interesse daqui a pouco a gurizada começa a interessar, começa a fazer e tira um campeão aí, de repente, né? Sim. Isso é uma coisa que seria realmente muito interessante, né? Até pelo, assim, é que o mais caro para nós mesmo é fazer nossa arena, né? O do Rio, né? Realmente, A gente até já pensou em lugares que poderia ser Sabe em feito. valores, quanto gastaria para fazer? Tu tendo o espaço, tá? Tu tem um espaço, por exemplo, X, o espaço necessário para ter. mais complicado, né? Isso é mais Mas complicado. os valores, assim, nós faremos um mutirão, né? Claro. Porque se a gente contratasse para fazer, ia ser muito caro, porque é realmente... Vocês saberiam fazer, tendo os materiais? A gente tem ali o nosso grande... A gente tem o nosso grão-mestre, né? Que chama ali, que ele sabe fazer. Ele que trouxe o sumo para cá, ele que fez todos eles. Né? Ele que ajudou já. Ele sabe. Aí ele faria assim... Ele que Faz Ele assim, viria, digamos assim, ele viria na parceria sem cobrar nada para fazer para vocês. Assim, daí o resto, assim, porque o mais difícil é o espaço conseguir, né? Que a gente falou, o espaço é o difícil de conseguir. A gente pensou em lugares como Galvani Guedes ou até mesmo o Parque da Expo Inter, né? A gente pensou, são lugares bons e que tem espaço para fazer. E que seria bem localizado também. O problema é que isso é muito caro, né? Fizesse uma divulgação, mas como tu falou, a roupa, poderia comprar o material e fazer improvisar. aí já iria baratear um pouco. Daí vamos supor, tu tem 10 alunos, tá? Então tu teria que comprar material para fazer essas 10 roupas e daqui a pouco já tendo espaço e tendo ali o espaço pronto ali para vocês praticarem, só de fazer divulgação e chamar a gurizada para fazer, né? Sim. Agora, aí no sumo assim mora um problema, né? Que muita gente fala, que é o do sumo ser sempre para gordinhos, né? Sempre só pessoas gordas aqui. Olha, eu te confesso que quando eu vi assim, eu já assisti sumô na TV, mas eu via, não sabia que existia essas categorias mais leves.
Eu vi os caras mais fortes, grandões, assim, tipo, sei lá, de 150 quilos, 140. E aí quando vocês me mandaram as fotos, eu olhei e disse, caramba, meu, pô, os caras são campeões e são magros, né? Porque a gente via caras grandões, fortes, gigantes, gigantescos até, cara. Eu lembro que até num filme do Jean-Claude Van Damme, O Grande Dragão Branco, Sim. ele tinha o adversário dele, que era o cara do sumô, o cara deve ter uns 200 quilos, eram 3 vezes quase o tamanho dele, né? Então, claro, esse filme é antigo, lá na década de 80, né? Não, talvez mas nem vão lembrar. Esse é um estereótipo um pouco do sumotori, né? Mas isso é por causa que no profissional eles tendem a ganhar mais massa para ter mais força física, né? Sim. E então, tipo, eles têm uma dieta mais regular, têm uma dieta mais controlada, eles chegam a treinar mais de 4 horas por dia. Todos os dias? Todos os dias. Eles não... Uma coisa profissional mesmo, né? Sim. É que eles focam assim, né? O cara tem que ganhar massa, mas ele não tem que ganhar só massa magra. Né? Ele tem que ganhar força também. Sim. Né? Portanto que normalmente as academias de sumo profissional não são academias, são academias muito grandes e focalizadas, né? Tanto que tem assim, dentro da academia você já tem o dojo, dentro da academia já tem os halteres, já tem a parte dos equipamentos para ir. Já tem todos os equipamentos que vocês precisam realmente pro esporte. Sim. Tanto que tem eu acho que um exemplo de um lutador que tu vê que ele não era nem gordo, nem não tão gordo assim, e era bem forte. Se eu não me enganar no nome, Teral, o nome de lutador dele, né? E ele tinha ombros que pareciam ombreiras, assim, ó, de tão grandes que eram os ombros dele. Caramba. Ele tinha problemas nos 2 ombros, e ele pra ele fazer o reforço, e quando tu via ele lutando, um ombro gigantesco, assim, Enorme. muito grande. Bom, vamos lá então. E aí, em 2015, ambos classificados para o Mundial no Japão, correto? No mesmo ano, ficaram em segundo lugar em equipe e em primeiro lugar individual no brasileiro. Isso. Confere? A gente perdeu para a equipe Sudoeste na equipe, como a rivalidade é bem grande. E esse ano também, de novo, no individual, ganhou outro título, né? E acho que em 2015 era... 2015 foi teu tricampeão, né? tricampeão brasileiro. E esse mesmo ano ficamos em segundos no Mundial também, né? A gente conseguiu a medalha de prata. É uma carreira de sucesso, né, para vocês que estão começando, porque vocês são jovens, né, cara? Então, pô, vocês começaram muito cedo, imagina 3, 4 anos já começar a praticar uma atividade de luta, né? E vocês continuarem agora com 17, 18 anos e provavelmente vão continuar, né? Sim. Né? Como tu havia falado, né? Vocês falaram, o pai de vocês, né? Começou, tem que terminar. E em 2016, campeões em equipe, em terceiro no individual, no ano atual campeão no individual e um terceiro lugar. E campeão em equipe. Tá certo isso? Sim. Oh, caramba! Aí esse ano, o ano passado, eu fiquei em terceiro e nós ficamos campeão em equipe, né? A gente era, no caso, foi a primeira vez campeão juvenil, né? E a gente trouxe 3 atletas novos na equipe, né? E esse ano só que esse ano foi uma surpresa, né? Que na verdade nós tínhamos 4 atletas só, numa equipe de 5, então já tínhamos uma derrota. E conseguimos ganhar, então foi algo também muito legal, né? Assim, foi algo inesperado. Muito vitorioso. Sim. Mas uma pena que esse ano o Campeonato Brasileiro bateu junto com as seletivas do judô e também com o World Games, né? Então teve um desfalque muito grande de atletas esse ano, né? Muitos atletas de São Paulo lá fazem judô, né? Junto com o sumô. Então tiveram que fazer uma escolha entre o judô e o sumô. E daí, por essa falta de divulgação, por essa falta de visualização do sumô, né? Acabaram que eles escolhem mais o judô, né? Por abrir um pouco, muito mais caminho, né? Pra eles. Com certeza. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho aí de boxe. Né? Eu sempre venho trazendo, como eu sou da área do boxe, então eu sempre venho trazendo um pouquinho de notícia aí do boxe mundial. Na sexta-feira, agora na última sexta-feira, o Robson Conceição, que foi medalha de ouro nas Olimpíadas e agora está atleta profissional, inclusive invicto, venceu por nocaute o mexicano Bernardo Gomes aos 40 segundos de luta. Provavelmente uma nocaute mais rápido dele. E ele vem numa sequência de vitórias, ele não perdeu ainda, a maioria por nocaute. Então, provavelmente, o ano que vem ele tem a chance de disputar o título mundial e estará entre os grandes atletas do mundo. A luta foi disputada em São Juan, Porto Rico.
E então o Robson já voltou para a Bahia com seu treinador, que é o Dória, Luiz Dória, e tem treinado muito, tem se dedicado muito. E se não me engano, agora na próxima semana o Esquiva Falcão, que é outro atleta também olímpico, foi medalha de prata em Londres, ele vai estar disputando uma luta aí para estar chegando, encostando aí para disputar o Mundial, talvez também o ano que vem. São os 2 brasileiros mais bem colocados dentro do boxe aí mundial e provavelmente o ano que vem venham a ter chance de disputar o título. O que vocês acham? Gostam de boxe? Já praticaram? Olha, Já assistiram? boxe foi sempre um esporte que eu tive muita vontade mesmo de fazer, porque ele tem muito assim, tu pensa que é só soco, mas cara, se tu vê toda assim, o conjunto, física, tu vê a física do soco, tu vê que tem toda uma força envolvida, toda uma situação assim, portanto que nós olhamos, assim, a gente uma época olhou e que um pouco de boxe, né, que dentro a especialidade que a lutadora, aquele lá, ele é mais do direto, ele é mais do uppercut, o outro é mais do cruzado. Conhece os golpes do boxe, né? Não, a gente conhece um pouco. Aí tinha, daí o boxe pra mim é um esporte muito legal, assim, a única coisa assim que talvez eu praticaria, mas não faria campeonato, é porque os tempos de lutas de campeonato são muito longos, né? Não sei quanto é que dura, vários rounds de 5 minutos, né? Na realidade a gente tem as divisões, né? Como vocês, a gente tem o boxe olímpico e o boxe profissional, que a gente chama de esporte amador, né? Boxe olímpico. O boxe olímpico são 3 rounds de 3 minutos por um de descanso. E no boxe profissional são 10 rounds de 3 minutos e quando é pelo título, disputa de cinturão, é 12 rounds de 3 minutos por um de descanso. Então o atleta tem que estar bem preparado, tem que treinar diariamente, ali 4, 5, 6 horas por dia. Eu tenho atletas nossos ali que treinam até 5 horas por dia, fazem reforço muscular porque é necessário, precisa, né? E é um esporte muito legal, tem muitos alunos ali que vão praticar o boxe pelo condicionamento físico, para aprender, para ganhar mais explosão. Então não são todos que chegam ali procurando a gente que querem ser lutadores. Eles querem aprender. Mas sabe que tem um cara que eu nunca vi ele, né? Só fiquei sabendo que eu achei um recorde muito incrível, né? O cara ali fazia boxe profissional, né? E o nome dele era o Rocky, só que era o Rocky Marciano, né? Isso. O cara nunca perdeu. Nunca perdeu. Encerrou a carreira invicto. É. Inclusive foi morrer num acidente de avião. Exato. Ele estava indo para dar uma palestra, né? E o avião caiu, ele morreu. Né, ele foi um dos maiores lutadores aí que a gente já teve, né? Fica ali entre ele e o Muhammad Ali, né? Que faleceu, né? Há alguns anos. E a gente tem também ali o Roy Jones Jr., que foi um grande atleta, muito rápido. Aí temos George Foreman, Ken Norton, Larry Holmes. Aqui os nossos brasileiros, aqui o Acelino Popó, que foi campeão mundial em várias categorias. O Maguila, que chegou a ser campeão mundial de uma das entidades, né, mas acabou infelizmente sendo nocauteado pelo Evander Holyfield, né, no segundo round, que foi uma coisa que ninguém esperava. Mas, inclusive o vencedor dos dois, enfrentaria Mike Tyson pelo título. E na ocasião o Mike Tyson foi preso por estupro, condenado naquela época. Então o Holyfield acabou herdando o título. E daí depois vem aquelas 2 lutas dele, que o Holyfield ganhou do Tyson, depois teve a luta da mordida na orelha, não sei se vocês lembram, que arrancou um pedaço da orelha do Holyfield. Ele foi banido por alguns anos do boxe, acho que não me engano foi 2 ou 3 anos, e também pagou uma multa milionária, né, pro Holyfield. Sim. Então, assim, foi um grande lutador Mike Tyson, talvez um dos melhores, mas... mas fora dos ringues, infelizmente, ele não era um exemplo muito bom a seguir. Bom, falar rapidinho aqui dos próximos eventos de boxe aqui, né? Pela Federação Grande de Pugilismo, dia 6 de agosto em Canoas, no Clube Bolão Gaúcho, às 16 horas, o torneio 12º Novos Talentos. 12º torneio Novos Talentos. Que na realidade só o nome é Novos Talentos, porque vai ser um torneio normal, né? Onde vai ter atletas aí que estão disputando pontos para o estadual, que provavelmente vai ser em setembro ou outubro, né? A gente aqui de Esteio teremos 6 atletas que vão estar disputando aí, que já estão lutando pelo estadual. E lembrando que o estadual para o juvenil classifica direto para o Campeonato Brasileiro. E no adulto tem que se classificar o estadual, ganhar o estadual para disputar a Copa Sul-Sudeste. Que daí vai ter que ficar em até 3º ou 4º lugar para garantir uma vaga no Brasileiro. Então no adulto
né? Na categoria elite já é um pouco mais difícil. Na categoria cadete, juvenil e feminino, no boxe, se tu ganhar o campeonato estadual, tu já classifica para o brasileiro. Agora, no adulto masculino, tem que disputar o estadual, ganhar e ficar até quarto colocado na Sul-Sudeste. Que daí vai ter que disputar com Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Então já é Paraná, então já é bem mais difícil, né? É mais concorrido. Se não me engano, acontece que nem no judô também isso, né? Que daí agora tem que, para se classificar para o brasileiro, tem que ganhar tipo o Sul-Sudeste, né? Tipo isso. Né? Que daí tem São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na realidade, as confederações pensaram nessa Copa Sul-Sudeste para baratear um pouco os custos. Porque daí tu vê, antes ia um cara de cada categoria de cada estado. Sim. Agora não. Agora de todos esses estados Sul-Sudeste, tem a Centro-Oeste também que é disputada lá, vão ser escolhidos apenas 4 atletas por categoria. Ou seja, vamos supor que tenha 8 estados, então 4 já vão cair fora. Então são gastos a menos, já acaba eliminando por aqui, entendeu? Para não precisar estar levando. Porque é gasto, é hotel, é alimentação. Embora a Confederação Brasileira ela dê alimentação e estadia durante os 7 dias de competições, que é uma semana, né, do Campeonato Brasileiro. Mas é aquela questão que vocês também sofrem, a gente do boxe e outros esportes olímpicos sofrem também, é a questão da passagem para ir disputar o brasileiro. Sim, eu tenho uma amiga que fazia boxe e agora ela está mais focando nos estudos, né? Que ela quer fazer faculdade lá em São Paulo. Sim. Ela, na época que ela fazia, quando a academia dela ia para os campeonatos, geralmente a academia meio que em alguns dias fechava e iam para uma barraquinha de vender coxinha de galinha. Isso é muito comum no esporte olímpico, hoje esporte amador, que os próprios treinadores e até as mães dos alunos, dos atletas, façam algum tipo de rifa. Nós mesmos já fizemos galeto, já fizemos rifa, já pedimos doação no Facebook, já criamos páginas só para conseguir essa verba para passagem. O ano passado, por exemplo, a gente classificou 3 atletas para o Campeonato Brasileiro e infelizmente só pudemos mandar 2 porque não conseguimos a passagem do outro menino. Mas é que nem assim, né, cara? Eu quando eu fui pro Japão, eu tomei muito espanto, né? Porque lá eu vou dizer quase todos, assim, deve ser 1 ou 2 esportes que não ganham patrocínio e incentivo, sabe? Porque tu vê lá, qualquer esporte que o cara faça, já tem assim, já tem uma escola de ensino médio, uma universidade assim, tu estuda no meu colégio que eu te dou aqui todos os passagens pagos. Caramba, tu vê que incentivo, né? Sim. Lá é muito forte incentivo até, na verdade, principal incentivo das próprias escolas, né? Que as escolas, elas querem ganhar o nome pelo aluno que vai vir para nós, entendeu? Então, quando tem um cara se destacando, já tem muitas escolas que, eu quero ele já. E aí a briga fica até pro garoto escolher Sim, imagina, né? Escola, Os pais também. Aqui é o contrário, nós brigamos para tentar conseguir uma. Exatamente. Infelizmente. Hoje existe a lei de incentivo ao esporte, que através da Secretaria do Estado, do ICMS, as empresas podem estar patrocinando projetos, inclusive dentro do projeto tu pode escrever para compra de passagens. Por exemplo, hoje vai abrir agora, entre o mês que vem, agosto e setembro, vai abrir um edital na Secretaria do Estado, que é o Pro Esporte, que é um edital onde as empresas se comprometem a dar o valor, uma parte do valor do ICMS que eles dariam para o Estado, dá para um projeto social. Por exemplo, vocês criam um projeto social, escrevem, vão na empresa, né? E a empresa vai dar o dinheiro para a Secretaria do Estado, o ICMS, que daria para o governo, parte dela vai ir para vocês. Por exemplo, vamos supor, escrever um projeto de R$100.000, tá? Para 12 meses, inclusive já comprando as passagens. Então, se o ICMS, vamos supor que ele vai ter de ICMS 1 milhão por mês, ele vai dar 100 mil para ti, para a tua equipe, entendeu? E a vantagem é o seguinte, a empresa não está tirando do bolso dela, a empresa está tirando de um valor... Que ela ia pagar, exatamente, de um imposto que ela pagaria para o governo, ela vai estar ajudando o projeto social, vai estar ajudando os irmãos para treinarem, para conseguirem comprar uma passagem para disputar um mundial, disputar um brasileiro. Então, muito interessante, a maioria das pessoas e das empresas também não sabem que existe esse edital na Secretaria do Estado. É um baita incentivo. É um baita incentivo. Então, se eu tenho uma empresa e eu vou dar 1 milhão de ICMS, por que eu não vou dar 100 mil para ti? Não vai sair do meu bolso, vai ser do ICMS, entendeu?
Então, acho bem interessante. Eu acho que as empresas deveriam investir mais nos atletas, em projetos sociais aí para estar formando atletas, porque a gente com certeza vai estar valorizando, porque é o nome da empresa também que vai estar indo lá disputar o Mundial. Imagina vocês no Japão com o nome de uma Votorantim, com o nome de uma Embeta aqui, né, essas empresas grandes que a gente tem, a Brasilite. Imagina que honra para eles vocês trazerem um título, ou mesmo assim trazer um vice ou um terceiro lugar. Eu acho muito interessante, eu acho que as empresas deveriam investir mais. Eu acho que é o que falta, é o incentivo. As empresas quererem investir um pouquinho mais. Sim, né? também que a gente pode ver que tem vários atletas, tem várias pessoas na real que se destacam em alguma coisa, mas elas não conseguem participar por causa do custo mesmo. Por exemplo... Que nem falou do garoto ali que não conseguiu pagar Sim. passagem. E infelizmente esse menino, que era um grande atleta na categoria juvenil, o menino parou de treinar. Porque a frustração dele, fui campeão gaúcho, campeão estadual, me classifiquei para o brasileiro e não consegui a passagem. Então esse menino hoje parou de treinar. Né? Infelizmente é mais um atleta que poderia estar lá na frente ganhando um Bolsa Atleta, como a gente já teve 4 atletas aqui de Esteio que ganham Bolsa Atleta, Sim. que é R$ 925 por mês, não é muito, mas hoje, para um menino ali de 17, 18 anos ganhar quase R$ 1.000 por mês só para treinar e estudar, Sim, então é um grande incentivo. é uma ajuda muito grande já. E Claro. outra, né? Já fica com outra responsabilidade na cabeça, né? Já fica assim, ó. Exatamente. Até porque no Bolsa Atleta do governo federal, que é uma bolsa do governo federal, o atleta ele tem que estar competindo para garantir. Ele vai ganhar durante 12 meses essa bolsa. Sim. Mas a Federação Gaúcha, ou do seu estado, tem que estar mandando um relatório todo mês para a confederação que esse atleta está competindo pelo menos uma vez por mês. Então, se ele parar de competir, ele é cortado a Bolsa Atleta dele. Então, ele tem que estar comprometido realmente com aquilo ali. Já cria outra cabeça, já cria outra responsabilidade. Exatamente. Que nem Aí tu tá ganhando, é como se fosse teu trabalho. Sim. Né? Tá ganhando para praticar o esporte. Sim. Exatamente, que nem. Isso é outra coisa boa do esporte, né? O cara podia estar fazendo outras coisas, né? O cara podia estar, não vou dizer, podia fazer coisas ruins. Aquele exemplo Claro. clássico, assim, que a gente escuta quase toda... Não, mas tô Poderia aqui... estar usando droga, poderia estar no crime, né? Mas está aqui praticando o esporte. Criando responsabilidade, criando cabeça para depois futuramente, né? Assim, nem que siga o esporte, mas que já está criando uma pessoa para viver na sociedade. Uma pessoa responsável, uma pessoa disciplinada. Porque também a comunidade do esporte é muito boa, né? É uma comunidade que ajuda a criar disciplina, criar A respeito. arte marcial em si Sim. dá uma disciplina muito boa. Algumas, né? Nem todas, mas a maioria eu acho que traz uma disciplina muito grande para Isso é os uma coisa nossos que jovens. sempre cobramos, né? Filosofia. Né? Isso. Assim, tu não vai fazer isso, né, cara? Tipo, a gente ensina. Tem que ter responsabilidade. Né? A gente sempre fala. Assim, porque a gente vê que o cara tá fazendo a coisa errada, a gente vai lá e fala, cara, não faz isso. Exatamente, né, pro caminho ruim. Claro. Né? Bom, desculpa cortar vocês, mas agora a gente tem que ir para as perguntas, porque a conversa estava tão boa que a gente, né, já está quase passando o horário. Então vamos lá, o que interessa. Alguns ouvintes aí no Facebook, no WhatsApp, mandaram algumas perguntas aqui. Eu acho que a primeira aqui já foi respondida por vocês, o que é o sumô. Né? Vocês já deram uma breve, né? Mas foi resumir, é relato. uma arte marcial milenar japonesa que tem o objetivo de 2 lutadores se enfrentarem desarmados, que não tenha soco nem chute, para se empurrar para fora ou se derrubar dentro da própria arena. Se tu derrubar o teu atleta no chão, ele perde. Na verdade, no profissional até, se tu encostar o peito do pé no chão, tu perdeu. Caramba. Aqui a gente não sabe Outra coisa também é Sim. o cabelo, né? Eles têm o cabelo preso porque assim, o cabelo passar no chão é a mesma coisa que qualquer coisa, tu encosta no chão. Caramba, meu. Pô. Vamos lá então. Perguntando aqui, o pessoal perguntou onde posso praticar hoje, em que cidade, se hoje eu quisesse, tô me colocando no lugar aqui da pessoa que fez a pergunta. Hoje, se eu quisesse praticar sumô, em qual cidade, onde eu iria procurar? São os lugares bem escondidos, né? Assim, vamos dizer assim, porque tem Itati, tem ali em Gravataí, perto da Polícia Federal ali, e também tem ali na colônia japonesa de Ivoti, né? Que lá Ivoti. Lá tem também. Porto Alegre? Porto Alegre não tem, mas nós temos Não tem. Acho que um que não é não é perto da colônia de perto de colônia japonesa é de Nova Petrópolis. Nova Petrópolis. E atualmente nós temos
temos atletas que disponibilizaram parte do terreno deles para fazer um dohyo perto de perto de Glorinha. Glorinha. Glorinha, pô, que legal. Mas não é uma coisa assim que a pessoa chega e tem uma placa lá, ó, aulas de sumô. Não, é uma coisa mais seletiva. Não, é algo mais escondido. Seletiva não é porque, na verdade, a gente é pelo contrário, né? A gente reza pra mim dizer assim, que legal fazer sumô, né? Eu acho, na verdade, nós gostamos mais de pessoas assim, né? Quando a gente vê que a pessoa quer treinar, a gente dá valor pras pessoas, porque, assim, treinar por treinar, tipo, sim, porque, sabe, tem muita gente também... Curiosidade. Coisas, né? Pessoal, curiosidade, vou treinar sumô, daqui a pouco faz 2, 3 aulas Sim. e some. Tem muita gente que também, tipo, faz sumô, não tem mais, né? Que aí os pais já liberaram, assim, que fazia porque o pai não dá, porque daí treinava... Mas por obrigação. Sim. Eu tenho um amigo que ele treinava com a gente, mas que por questões de, tipo, de horário, assim, ele não consegue mais treinar com a gente. Mas ele foi um desses que, tipo, a gente convidou, né? Quer treinar sumô? Ele disse, quero. E ele vinha todo treino que ele podia vir, ele vinha. E ia vindo, e ele tomou um gosto pelo sumô também. Ficou, é um dos que mais se destacou. E ele é daqui de Esteio também. Olha aí, ó. Colhendo frutos. Existe, né, você também já respondeu no final, a conversa foi tão boa que foi fluindo e a gente acabou respondendo as perguntas sem ver. Existe alguma federação no Rio Grande do Sul? Tem a Federação Sim. de Sumô. De sumô. Sim. E no Brasil, a Confederação. Sim. A Confederação Brasileira. A federação aqui no Rio Grande do Sul, a princípio o presidente atual é de Nova Petrópolis e a gente organiza com ele, né? E a Confederação Brasileira é em São Paulo. Em São Paulo. Então, está respondida a pergunta aí. Quantos atletas existem no Brasil e quais os melhores? Acho que vocês estão entre os melhores, né? Com certeza. Não, assim, da nossa categoria, Sim, a gente está entre os 10. Ali, os melhores, assim, mesmo é que nem nosso pai, ele tem muito respeito pelo Brasil, no Brasil, né? Porque, na verdade, o que é? A maioria dos atletas bons tem 30... Entre 20 e 30 anos. 30 e 20 anos. Nosso pai tem 47 anos e sempre se destaca. Caramba. Então, na verdade, o que é? Eles têm medo do pai por quê? Porque eles têm medo de perder com o senhor. E teu pai compete? Compete ainda, Olha aí, compete cara. forte e firme ainda. Ele, assim, Mas, aquele personagem de todo filme, sabe? O Mestre Miyagi. Rateou, ele vai te dar ali um esteiro. A experiência, nessa hora, a experiência conta muito. Tanto que a gente tem um golpe, que a gente virou o golpe dele, que a gente chama, né? O famoso cata-moeda. Cata-moeda. Tem lutas aquelas que os caras vêm com tudo, assim, o cara vai lá te levar a placa, O cara passa correndo. O cara passa correndo, o cara olha assim. Eu já vi muito acontecer no boxe. O cara vem, começa a luta e o cara vem desesperado pra derrubar e só dá um passinho pro lado, o cara vai pras cordas e volta. Exatamente, a gente faz. No sumo também tem, o cara vai cair no chão e ganha. E agora uma breve, assim, um resumo. Como são divididas, tu tinha me falado antes ali, as categorias no sumô? São 3, né? São 3. Leve, que funciona até 85 quilos. 85 quilos. Aí depois o médio vai até 115 e o pesado, que é de 115. Sem limite. E diante, Sim. São divididos por idades, né? Sim. Por idades a gente tem Mirim A, Mirim B, daí tem o infantil, o juvenil e o adulto. O Mirim A e o Mirim B vão até mais ou menos aos 13 anos, mais ou menos. O infantil vai até os 16, o juvenil é 17 e 18, que é a menor categoria, né, por idade, e adulto é dos 19 para cima. São por idade. Com o boxe do 19 para cima é adulto. Eu lembro quando vocês ganharam aí o vice-campeonato lá no Japão. Sim. Carro de bombeiro aí, que fizeram a maior festa do esteio. Pô, que legal. E agora a gente vai passar. Perguntamos, já foi respondido, né? É caro praticar sumô? Isso depende. Isso é variável, né? Depende variável. da situação, se já tem um espaço, se dá para comprar o material, o tecido para adaptar a roupa, né? Para precisar comprar ela. Sem falar que... assim, acho que até umas 30 pessoas praticando, assim, se a gente começasse uma aula agora, assim, até umas 30... Não é tanto. Até umas 25 pessoas. A gente 20 tem... pessoas, 20 pessoas. A gente tem equipamento para fornecer. Sim. Vocês teriam? A gente Sim. teria até 20, assim, porque a gente tem ali as doações que nem eu falei antes. Sim. Os atletas que já pararam de praticar. Então hoje, se a gente quisesse colocar o sumô em prática aqui em Esteio para comunidade ou até para as escolas quererem praticar, a gente precisaria só do espaço. Só do espaço. Resumidamente, só do espaço. Então tu poderia fazer turmas de 20 alunos. Sim. Assim, também não há necessidade também de treinar com equipamento, né? Para o iniciante, de repente, pode começar com calção, né? Exatamente, só com calção sabe? Porque, na verdade, realmente,
mais formal, né? Pra Sim. aplicar alguns golpes também, Claro. mas a princípio... Mas teria que ser um calção mais resistente, né? É, Vai rasgar, é né? bem mais Dá resistente. puxada ali, Sim, sim. É, provavelmente senão- pode rasgar, né? É, Sim, mas como a luta é mais focada em basicamente empurrar, tu não, só atletas que realmente focaram no estilo de luta pra segurar a vestimenta que lutam na vestimenta mesmo. Mas dá pra treinar sem ela. Então olha aí, ó. Então daqui a pouco, arrumando espaço aí, quem sabe um de vocês ou os dois aí começa a dar aula. poderiam se propor a dar aula. Daqui a pouco, gratuitamente no início e depois, quem sabe, fazer um projeto para estar recebendo para dar aula também, que eu acho que é justo. Né? Seria muito legal. Bah. Seria muito justo, né? Mas quem sabe, olha aí, vamos ver. O que vocês pretendem para o futuro? Olha, eu... Em geral, não só dentro do esporte. A Eu, vida assim, pessoal, profissional. Eu tava entre a escolha, né? Eu tava querendo muito fazer... Eu tô fazendo faculdade agora, né? Mas eu tava querendo treinar pra tentar profissionalizar, né? Assim, Sim. tá? Que eu quero treinar, né? Porque, Acho na que o verdade, objetivo do atleta sempre é eu se fiz- profissionalizar, né? Eu fiz um treino, né? No caso, e me machuquei, né? Que eu tô com... Sim. Eu estourei Um treino profissional. fiz não profissional, assim. Aham. tipo, Semi-profissional, dá pra É, dizer. tinha um ex-profissional lá em São Paulo e daí eu pedi pra ele, eu quero fazer um treino dos Sim. se fosse dele. Foi lá e fez e não, infelizmente não consegui aguentar, né? Meu ombro ele já era meio estourado, mas daí ele estourou e eu quis continuar treinando, sabe? Aí agravou. Foi um pouco Tá de tempo. tratando. Só uma fisioterapia, mais um reforço mais. É, mais... interessante, eu que trabalho na área também da luta, né, e condicionamento físico também dos meus atletas, o ideal quando tu tem uma lesão, tu recuperar ela, não tentar voltar, porque pode agravar e tu ficar muito mais tempo, ou daqui a pouco ter que fazer até uma cirurgia, né. Sim. É a minha recomendação. Tem lesão, pá. Então, Eu já aprendi bem, já. É. gostaria de se tornar profissional e continuar nos estudos. Exatamente. E teu irmão? Eu pretendo continuar estudando, né? Eu quero fazer uma faculdade e, bem, para esporte, eu pretendo mais continuar por questão de saúde, questão de funcionamento físico, assim, e por eu gostar mesmo da comunidade. Então, tipo, eu não tenho essa visão, tipo, vou me Não pretende se profissionalizar. não me profissionalizar, mas pretendo continuar no esporte para manter as amizades que eu já tenho, manter o condicionamento físico, uma vida mais saudável, uma vida mais ativa. Interessante, hein? Então vocês, além do esporte, pensam em ter um futuro melhor, fazer uma faculdade. Qual faculdade você gostaria de fazer? Já tem em mente? Eu já tenho em mente. Jogos digitais, ciência. Interessante, é um mercado que tem, olha, muito mas amplo. caso não consiga passar, porque são duas faculdades que eu sei que tem aqui no Rio Grande do Sul, eu pretendo fazer uma ciência da computação ou até mesmo uma engenharia da computação. Interessante, e tu? Eu tava fazendo faculdade de matemática, né, até parar, né, mas agora sim, agora que eu vou voltar a estudar, né, porque eu queria ter ficado um tempo em São Paulo para treinar mais, mas daí eu, por causa de conta da lesão, não consegui ficar, né, mas, bem, eu não sei exatamente o que eu quero. Não está certo ainda Não está certo. o que é para o futuro. Bom, quem sabe, já que tu quer se profissionalizar, ser um atleta profissional e teu irmão ser o teu empresário. Aí fica em família, né? O pai é treinador, né? E o irmão empresário, então fica tudo em família, é muito mais interessante, né? Exatamente. Isso mesmo. E, cara, a última pergunta aqui é exatamente o que a gente conversou agora. Vocês pretendem ensinar sumô em esteio? Olha, eu vou dizer que a vontade é muito grande e se a gente conseguir, porque na verdade o que a gente sempre procura é o espaço, né? É o mais difícil. né? Porque na verdade a gente no espaço a gente tem que ter ideia que se a gente pegar o espaço, a gente não vai devolver. Tipo, porque a gente vai construir todo aquele negócio. Claro, toda a claro. área e tudo mais. Tanto que a gente já teve problemas com a questão de espaço. A gente tinha um espaço para treinar, Eles mas têm- acabou que a gente teve problemas com o dono da propriedade, né, que a gente treinava, e daí eles desmontaram parte do Rio e acabou que ficou muito prejudicial pra gente. Sim, Porque na entendo. verdade a gente treina no ar, assim, tipo, a céu aberto, né? A única coisa que tinha era o telhadinho, né? Tinha um telhadinho ali e um rio. Sim, até porque no inverno também, né? Vai treinar sem camisa, com aquela roupa ali, vai pegar aquele vento ali, aquela serração, daqui a pouco fica doente, né? E na Sim. chuva então, porque... Na se chuva é tiver pior também, ainda, né? vai Se dar fala. Um lamaçal ali que aí vai ter perigo até se lesionar, né? Sim, E no sol, então, no verão... o do Rio fica duro que nem pedra E e aí se cair no chão já machuca, é outro tipo de lesão daí. Então, quem sabe aí, né? Os irmãos aqui já falaram que tem um equipamento aí para 20 atletas poderem treinar por horário, óbvio, né? Sim. E só o que lhes falta no momento é o espaço.
né? Sim. É ter um pátio amplo, com uma cobertura, de repente, para que possa construir como você chama, o dohyo, para começar a treinar e, de repente, estar trazendo aí a comunidade esteiense para praticar um esporte diferente, é uma opção diferente. Né, para a gente não ficar só no tradicional, a gente ter um esporte, daqui a pouco pode estar até fazendo 1 ou 2 campeões, como vocês são. E olha, eu até falo assim que na verdade o sumo profissional ele tem uma coisa muito legal, né? Toda academia pode pegar dois ou um estrangeiros, né? Dois. Pode pegar 2 estrangeiros, né? Por ano, né? Então na verdade, vamos supor assim, que nem temos um brasileiro só no... Atualmente temos um brasileiro só lutando, né? E, bem, ele tá a gente já teve vários, já teve 5 no total, assim. Sim. E é muito, né? Pra nós é muito. Então, assim, tipo, a gente vê, assim, sabe, uma pessoa com futuro, assim, nova, né? Porque, que nem todo esporte, a pessoa tem que, meio que com 16, tem que estar estourando. Começar um pouquinho mais jovem, né? Não, lá eles continuam até uns 30 anos, pra mais ainda. Tu entrou, vai até uns 30 anos. Agora, pra tu entrar, tu tem que ser jovem, né? Não adianta. Mas a gente vê, assim, ter o futuro, assim, a gente pode até ver e tentar investir, né? Que nem assim, o cara, porque eles obrigam a falar japonês, né? Porque vai que o guri tem chance, aí começa a pagar a aula. Paga um curso, assim. Então olha aí, ó, daqui a pouco, né, pode ter mais brasileiros aí se destacando aí no hall mundial aí do esporte. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, né, dizer que foi muito legal conversar com vocês. Era um esporte que eu também não conhecia muito, só vi na televisão algumas lutas. E fiquei impressionado de como esse esporte é bacana, de como é saudável, é legal e como pode estar, de repente, aí se tornando um projeto social, quem sabe, né? A gente tem várias artes marciais, o boxe, o judô, o taekwondo, o jiu-jitsu, daqui a pouco, por que o sumô não? Né? Se tornar um projeto social aí dentro do município e fazendo aqui no município, quem sabe, servir de exemplo para outras cidades comprar essa ideia aí. Bom, parabéns a vocês, né? São campeões mesmo, né? E dizer que foi muito bom estar com vocês e mandar um abraço para todos os ouvintes aí. Nosso programa chegou ao final, espero que tenham gostado desses 2 garotos aqui que, sem dúvida, são, além de ser atletas, ainda pensam no futuro deles. E isso é muito bacana, que essa juventude, às vezes, começa a praticar um esporte, mas esquece de dar continuidade nos estudos. E isso é muito importante, andar lado a lado os dois. Tá? Muito obrigado e fiquem com Deus.